Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos aprender mais alguns comandos do Excel, mas eu vou dar ênfase nesses comandos no sentido do risco que ele coloca de destruir o seu trabalho, tá? Então, hoje a aula é relacionada a riscos, ok? Vamos abrir aqui o arquivo da aula número 5. Está no diretório Excel, aula número 5. Abrir. Muito bem. Lembra da nossa última aula, onde nós finalizamos esses formatos, não é? Hoje nós vamos falar o risco de usar o comando recortar de forma imprudente ou de forma errada. Como você pode observar no nosso fluxo de caixa, as fórmulas estão interrelacionadas, observe. Essa fórmula de fevereiro do saldo inicial está relacionada com a célula E13, que é o saldo final de janeiro. E assim sucessivamente até o final do ano, o saldo inicial de um mês é o saldo final do mês anterior. Tá? Veja bem, se existe essa dependência, se você destruir a origem da informação, você pode destruir toda a sequência do cálculo. Vamos dar um exemplo de usar o comando recortar de forma errada. Suponha que você queira recortar essa informação que está aqui e colocá-la aqui. Vamos fazer um teste. Recortar, colar. Veja o que aconteceu com a planilha. Eu peguei uma informação que estava aqui no saldo final de fevereiro e recortei ao invés de colar. Primeiro, ele já assumiu um erro aqui, porque ele foi buscar uma informação invertida, onde ele deveria estar trabalhando com E7 mais F9 ou mais E9 e mais E11, ele passou a trabalhar com F7 e lá ele encontrou um erro. Por que aconteceu esse erro? Porque ao recortar uma célula e colocar em cima de uma outra célula, se esta tiver uma fórmula interligada a outras fórmulas, ela vai causar um erro. Portanto, cuidado ao usar o comando recortar. Ele deve ser usado em pouquíssimas situações, somente para ajustar normalmente textos. Temos que tomar muito cuidado ao usá-lo com fórmulas, porque ele também tem uma função de utilização em fórmulas, mas em situação bem específica, tá? Com muito cuidado. Nunca sobrepor uma fórmula com um recortar. Vou desfazer esse comando, desfazer. E assim recupera a informação. Tá certo? Vamos dar agora um outro risco que pode acontecer. Às vezes, nós inserimos linhas no nosso trabalho. Se você inserir uma linha de forma errada, também pode destruir um trabalho. Aqui no nosso exemplo, as chances são poucas de destruir. A destruição talvez fosse no sentido de estragar esteticamente. Mas vamos inserir uma linha aqui, antes de falar em eliminar linha. Vamos aqui, ó. Clica na linha, no número da linha aqui. E aí você vai em inserir linhas. Observe que o Excel ele caminha uma linha para baixo e ajusta tudo sincronizadamente, sem perder os links. A linha que andou uma célula abaixo, que foi a linha 12, anteriormente ela era 11, a informação estava na linha 11, já foi automaticamente ajustada aqui para baixo. Se você eliminar essa linha, que não tem nenhuma informação, veja só, editar, excluir, veja só, ele exclui e não destrói a fórmula. Agora, se você fizesse isso com a linha 11 em cima de onde tem os valores, vamos fazer aqui, excluir, olha só, você destruiu uma informação que era a fonte para fazer esse cálculo. Então, o eliminar linhas tem que ser tomado muito cuidado para que não se destrua a informação, tá? E aí a única chance de recuperar é fazer um desfazer e aí a sua fórmula é resgatada novamente. Aliás, você vai notar que muitas vezes você vai usar o comando editar, desfazer, né? Assim como o refazer também.
O mesmo ocorre então com colunas. Se você tiver aqui inserir uma coluna, nesta situação ele não permite que insira colunas porque ele atravessou um campo onde tem um alinhamento de várias colunas. Então vamos parar aqui, coloca o cursor abaixo e faça inserir colunas. Veja só, se você tentar inserir colunas a partir daqui de cima, vamos ver se funciona também. Funciona normalmente. O que ele não funciona é se você demarcar a coluna. E aí ele vai encontrar essa área de alinhamento de várias colunas e vai impedir que você faça o comando. Veja, quando eu inseri as colunas, eu mantive a fórmula que estava de fevereiro buscando o saldo de janeiro. Ela acompanhou, ela continua indo buscar na célula E13. Ou seja, inserir colunas não destrói a origem da fórmula, só perde a estética, tá certo? O risco é de eliminar colunas. Se, por exemplo, você quiser eliminar, editar, excluir coluna inteira, você pode destruir as suas fórmulas que estão em sequência. Esse é o sinal de que houve algo errado, tá? Então vamos desfazer esse erro e agora também desfazer a inclusão das colunas. Você vê que tem várias opções, uma delas é coluna inteira. E aí sim, você resgatou seu fluxo de caixa como ele era originalmente. O objetivo desta aula era dar ênfase a esses problemas de inserir, eliminar, recortar. São os riscos que existem no mau uso desses comandos, tá? Eles são muito bons quando usados de forma correta. Como por exemplo, você pode inserir linhas aqui. Por exemplo, você marca várias linhas a partir dessa linha 12 e dá inserir linhas. Ele abre um vão aqui onde você pode colocar outros valores ou outras quebras. Por exemplo, luz, né? Água. Como se estivéssemos fazendo uma quebra das nossas despesas, e depois que você fizer a quebra, você insere os valores e faz um subtotal das saídas aqui. Muito bom o comando inserir linha quando se utiliza para adequar a sua planilha. Só para dar um exemplo, suponha que suas despesas sejam, vamos dizer que sejam essa. Só colocar mais uma aqui. As saídas: luz, água, fone e internet. Vou colocar aqui 100, 20, 100 e 30. Veja só. E agora eu vou puxar aquela soma. Então, igual, soma. E vamos buscar as áreas abaixo. Tá certo? Aí eu continuo com o mesmo valor. Se você fizer esse comando para todas as colunas, você vai ver que essa informação vai poder ter uma quebra. E para isso eu usei o comando inserir linhas sem destruir essa fórmula aqui, observou? Ele manteve a busca na célula E11, mesmo depois de eu ter inserido linhas e mudado a fórmula para uma soma das linhas que eu digitei. Bom, a ideia foi passar um pouquinho sobre o recortar, eliminar colunas e linhas e inserir colunas e linhas, ok? Boa sorte, pessoal!